o Biden publicou uma carta. Ele anda em maus lençóis, não é, minha gente? Ele é candidato à presidência dos Estados Unidos, à reeleição, é o incumbente, como os analistas de pesquisa costumam dizer, né? Ou seja, ele é o cara que está no cargo, está sendo desafiado por uma figura muito específica, que é o Donald Trump, que já era o favorito para vencer as eleições em novembro, tinha uma série de problemas judiciais, etc. e tal. Conseguiu se desvencilhar deles, apesar de ter sido condenado recentemente. É o primeiro candidato condenado criminalmente na história, o primeiro ex-presidente condenado criminalmente na história dos Estados Unidos. E mesmo assim ele vai conseguir concorrer em novembro. E é o favorito para ganhar as eleições. E ficou ainda mais favorito depois daquele debate que a CNN americana produziu na semana retrasada. A gente falou largamente desse assunto aqui. O Biden meio aéreo, perdia o raciocínio em determinadas circunstâncias, não conseguia completar determinadas frases, embrulhava as palavras, né? Não conseguia articular adequadamente os seus raciocínios, etc. e tal. E aí, muita gente somou isso a outros lapsos de memória, a outras circunstâncias em que ele estava meio viajandão, né? Em determinadas cerimônias, olho estatelado, olhando para o nada. E aí começou uma pressão por parte de aliados, gente que tem grana, financiador de campanha, e gente do Partido Democrata também, meios de comunicação importantes fazendo editoriais dizendo o seguinte: pelo bem da democracia, Biden, pede o boné, desiste da candidatura. Por que pelo bem da democracia? Porque eles temem a volta de Donald Trump. Vocês se lembram do que Trump fez quando presidente dos Estados Unidos e como ele tentou, inclusive, evitar que a vitória de Biden fosse ratificada. Como ele tentou, por exemplo, induzir delegados do Partido Republicano a fraudarem a contagem dos votos em determinados estados para que ele fosse declarado candidato em detrimento do de fato vencedor Joe Biden. Então muita gente teme o que ele pode fazer de volta à condição de presidente dos Estados Unidos. E também entende que o Biden é um adversário muito fácil de ser batido. Por quê? Porque ele hoje deixa seríssimas dúvidas sobre a capacidade intelectual, psicológica, psiquiátrica, neurológica dele desempenhar a função de presidente dos Estados Unidos, tomar decisões importantes que afetam o mundo inteiro todo dia, o dia todo. Né? E aí começou uma pressão danada por parte de gente do próprio partido, e dizendo isso de própria voz, em alto e bom som. Não era bastidor, não, olha, acho melhor ele desistir. Não, as pessoas iam ao microfone e diziam, é melhor ele desistir. Começaram a projetar como seria se o candidato democrata fosse trocado pela Michelle Obama, pela Kamala Harris, por governadores de estado, etc. e tal. E ele, não vou renunciar, não vou desistir. Sexta-feira, ele disse numa entrevista para a Rede ABC que ele só desistiria se Jesus Cristo viesse à Terra e pedisse para ele desistir. A única voz que ele ouviria, Jesus Cristo. Como aparentemente não está nos planos de Jesus Cristo vir à Terra até novembro, hoje ele publicou uma carta. Em meio à crescente pressão para que abandone a candidatura à Casa Branca, veja como é difícil alguém... E deve ser difícil mesmo, né? Você é presidente dos Estados Unidos, depois de uma longa carreira política, né? Ocupou inúmeras funções importantes, foi vice-presidente durante 8 anos, não foi o candidato natural na eleição seguinte, foi a Hillary Clinton. Quer dizer, ele deixa o mandato de vice-presidente, passa uma eleição, na outra ele volta, consegue se eleger numa diferença mínima de votos, e aí não pode se reeleger, ou não pode concorrer à reeleição por uma condição física. Deve ser difícil de aceitar, de fato. Mas chega uma hora em que o sujeito tem de pesar as coisas. Ele fica com a convicção pessoal dele, de que ele dá conta, ou ele ouve todo o entorno, ou quase todo o entorno, dizendo que ele não dá conta. Quem está certo? Ele ou a rapa? Aí ele publicou essa carta aí hoje. Pode deixar um pouquinho na tela, Thiago? Biden, a partir de todos os pedidos para que ele renuncie à candidatura, partiu para o ataque enviando uma carta a congressistas democratas hoje em que defende ser ele
a melhor pessoa para derrotar Donald Trump, repetindo o discurso feito nos últimos dias. Pouco depois, aliás, foi interessante isso aí. Pode deixar um pouquinho a carta na tela, Thiago? Aliás, essa carta que o Thiago pôs na tela pra gente foi publicada pelo próprio Joe Biden, olha lá a conta dele, no X, o antigo Twitter. Esse é um negócio que a gente vai ter que falar pra sempre, né? O X, o antigo Twitter. Enfim. Aí depois, e de fato parece que é verdade mesmo, ele adora assistir um programa que passa todas as manhãs na MSNBC, chamado Morning Joe. É um jornal clássico das manhãs americanas. E ele ligou pro canal. Ninguém estava esperando. Entrou no ar pelo telefone e fez um desafio aos colegas contrários à sua candidatura. Estou ficando tão frustrado com as elites do partido, ele disse. Qualquer um desses caras que acha que eu não deveria concorrer, concorra contra mim. Anuncie sua candidatura à presidência, me desafie na convenção, disse Biden, em referência ao encontro marcado para agosto, em que os democratas vão oficializar seu candidato na disputa pela Casa Branca. A entrevista não tinha sido anunciada com antecedência pela Casa Branca, como é praxe. Depois, Biden participou de uma conversa por telefone com o Comitê Nacional de Finanças da campanha, na qual reforçou a doadores que ele permanece na corrida e que é o melhor nome contra os republicanos. Na agenda do presidente essa semana, ele intensificou a agenda para mostrar energia, para mostrar saúde, para mostrar capacidade de liderar. Na agenda estão previstos eventos com sindicalistas em Washington, uma coletiva de imprensa na quinta, algo que ele fez pouquíssimas vezes em seu mandato, diz a Folha de São Paulo, uma viagem para Detroit, no estado pêndulo de Michigan, na sexta. Gestos que acontecem um dia após a notícia de que 5 deputados do alto escalão do partido do presidente afirmaram que ele deveria desistir do pleito em um telefonema organizado pelo líder da minoria democrata na Câmara. Ou seja, não é qualquer parlamentar que está pedindo a renúncia, é o líder dos democratas na Câmara. É como se o líder do governo na Câmara, ou o líder do PT na Câmara, dissesse que o Lula não deve concorrer à reeleição. É esse o grau de importância dos parlamentares que estão dizendo que o Biden deve desistir. O presidente, no entanto, não aborda explicitamente na carta o principal problema de sua campanha, que é a sua capacidade física e cognitiva de ser candidato a presidente mais uma vez, após a performance desastrosa do debate realizado no fim de junho e do fato de esse desempenho ter reforçado a percepção que muita gente já tinha de que ele não está legal, de que ele não está bem para concorrer à reeleição. É difícil largar o osso, né, minha gente? Difícil largar o osso de posto de homem mais importante do mundo. Afinal de contas, é o presidente dos Estados Unidos, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.